A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou por unanimidade um projeto de iniciativa do deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que cria condições de incentivo para o desenvolvimento da faixa de fronteira, através de mecanismos que facilitam a abertura de novas empresas e concedem estímulos às empresas já instaladas. No total, são 588 municípios que fazem fronteira com 10 países da América do Sul e com uma dimensão de 14.716 quilômetros. O deputado Afonso Ram está aqui com a gente, no estúdio do Palavra Aberta, participa desta edição que tem retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta e parabéns pelo projeto, antes de mais nada, pela aprovação do projeto. Obrigado. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, um projeto como esse, claro que tem importância, o Rio Grande do Sul tem uma boa faixa de fronteira ali, mas para as regiões amazônicas, e essa eu conheço mais diretamente, correto, porque viajei ali e tudo, é muito importante, né? Pelo isolamento que aquelas inclusive, Paulo José e todos que nos acompanham, né, pelo Palavra Aberta e também pela Rádio Câmara, os que estão nos acompanhando nesse momento, nós, quando aqui cheguei, estou agora, né, no meu segundo mandato, né, iniciando aí o nosso segundo mandato. Eu venho de origem exatamente da faixa de fronteira com o país Uruguai. Sou do Rio Grande do Sul, natural de Bagé, bem na fronteira. E muitos acreditam, né, que todo o Rio Grande do Sul é bem desenvolvido. E não é uma realidade. Nós temos, para ter uma ideia, né, são 197 municípios no Rio Grande do Sul, desses 588 municípios. E como nós temos a faixa dos 150 quilômetros, por muito tempo não houve políticas de desenvolvimento e de ocupação, e inclusive de industrialização. E aí eu comecei o projeto pela demanda do Sul. Inicialmente eu propus esse projeto para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí realmente eu também desconhecia que os demais municípios situados na fronteira, porque são 11 unidades da federação do nosso país, que tem fronteira, nós na América do Sul, né, temos a América do Sul com 12 países, 10 fazem fronteira com o Brasil. Nós temos essa faixa toda que tem problema de contrabando, nós temos o problema, né, também das drogas, e temos o problema mais sério, que é o problema de falta, de carência de uma política de ocupação. Então se discutiu, vamos diminuir a faixa de fronteira. E eu disse, bom, diminuir não resolve. Se esses 150 quilômetros contemplou esses 588 municípios, mas hoje representa apenas 10 milhões de brasileiros. É pequena a população. Mas em território, representa 26% do território brasileiro. Porque equivale, inclusive, quando fizemos os estudos, eu mesmo me surpreendi, equivale ao 12º país do mundo. Então, o Brasil tem, entre aspas, o 12º país do mundo dentro, com uma baixíssima população e sem uma política efetiva de desenvolvimento. E isolamento. E isolamento. Porque normalmente essas populações, sobretudo as da Amazônia, claro, elas ficam em regiões muito isoladas. Exatamente. Então, quando eu fiz a proposta inicial, inclusive o deputado Praciano, né, Francisco Praciano, foi quem... Lá do Amazonas. Lá do Amazonas, Partido dos Trabalhadores, ele assumiu a relatoria. Nós já tínhamos tido um outro relator que foi o deputado Neuto, né, Campos, e depois o deputado Praciano se debruçou nos estudos e, num primeiro momento, por que só para o Sul? Se nós temos também municípios, e eu também, como é importante nós legislarmos no sentido amplo aqui do país, porque eu imaginava, se a região amazônica tem a Zona Franca de Manaus, imaginava que tem uma área industrial, está resolvido o problema. Não. Nós temos 21 municípios só no estado do Amazonas, 21 municípios que estão na faixa de fronteira e que têm problemas de falta de perspectiva para as pessoas. Então, justamente, nós unimos os esforços, também fomos fazendo um aperfeiçoamento da proposta legislativa, primeiro lá na Comissão da Amazônia, onde também eu havia proposto isenção por 10 anos, mas em 100% no imposto de renda e nos adicionais.
O que significa isso? Para novas indústrias e empreendimentos e sobre também a agregação de novas, vamos dizer assim, sobre incremento de uma empresa e de uma atividade que já esteja instalada. Mas aí também surgiu uma dificuldade. Nós temos a Superintendência do Nordeste, né? A Sudene e a Sudã, que é do Norte. Essas duas superintendências das duas regiões, elas têm uma isenção da ordem de 75%. Então também, vamos equilibrar. Também então o projeto foi aperfeiçoado para, em vez de isentar em 100%, fazer a isenção igual ao Nordeste e Norte. Faixa de fronteira, as mesmas condições de incentivo. Então nós fomos, com aperfeiçoamentos dessa natureza, entrando em entendimento, incluindo o norte do país, fazendo uma discussão mais ampla, e aí fomos obtendo o apoio dos parlamentares. Inclusive nós discutimos durante 3 anos na Comissão da Amazônia. Entre puxa e flocha, faz o entendimento. Até chegar. Até chegando. Agora, deputado Afonso Ram, como é que a área econômica do governo se posiciona em relação a esse projeto? Porque isso mexe naturalmente com impostos, etc, etc. Vai haver aí uma série de incentivos e aí o governo vai ter que abrir mão de ganhar alguma coisa para poder ajudar os irmãozinhos da fronteira. Como é que fica exatamente. Não, primeiro é o seguinte, né, nós temos uma consciência, e inclusive ainda no período do presidente Lula, e começou a se falar muito na faixa de fronteira. Inclusive de estabelecer um marco legal, estabelecer políticas, não só fazer, né, e reprimir a questão das drogas, do contrabando, desse espaço de segurança, mas exatamente junto ao Ministério da Integração Nacional, políticas de efetiva condição de incentivo que já existem, mas precisa ser ampliado. Então nós obtivemos o aval de parte do governo através do Ministério da Integração Nacional, porque são regiões deprimidas econômica e socialmente. E há, inclusive, políticas para a faixa de fronteira. Mas precisamos ampliar, inclusive, o orçamento e algumas iniciativas, que às vezes não é só orçamento, é criar essa política de incentivo que até o momento não existe. Também nós começamos a fazer uma tratativa com o Ministério da Defesa. Né? Por quê? Porque é uma questão ainda de segurança, essa questão de fronteiras, mas numa outra época. E aí nós encontramos o eixo, que é o eixo da ocupação, né, desse território, da promoção de oportunidade, e aí precisa de políticas a exemplo da proposta desse projeto. Então nós também, né, no bom sentido, fizemos uma conquista de entendimento ao apoio por parte também desses ministérios, das instituições, do Conselho de Segurança, que existe um Conselho de Segurança que faz a autorização pela Lei de Fronteiras para quando se vende, né, ou quando se vai fazer uma compra por parte dos estrangeiros de uma terra, né, de uma área para agricultura. E está bem, acho que tem que ser ponderado, tem aí propostas para fazer mudança, já está andando, mas também nós temos que preservar o nosso território. Se diz que algumas ONGs, ONGs, estariam adquirindo área, né, na fronteira. Então, para nós também, nós temos que ter autonomia sobre o território. Então, esse ponto é importante. Né? Mas há também um problema que eu vi, por exemplo, ali no Oiapoque, que é a entrada de brasileiros de forma ilegal para a exploração de ouro. Também. Em território ali da Guiana, etc. Né? Exatamente. Porque isso tem criado, inclusive já teve conflitos seríssimos ali, com mortes, etc. É verdade. Então, por exemplo, existe uma legislação, nós precisamos fazer a ocupação para que nós, brasileiros, possamos fazer a exploração dessas riquezas, né? O isolamento dessas áreas deixa em condições vulneráveis essas populações, né? Em infraestrutura, tudo isso precisa ser trabalhado. Mas isso não vem de uma hora para outra. Precisa, né, ir gradualmente, porque o desenvolvimento e a oportunidade nós vamos gerando a partir do momento que nós trouxermos empreendimentos. E o que nós estamos pensando? Que cada estado, cada unidade da federação vai definir as suas matrizes de incentivo. Né? Vai ver quais são os setores. Vamos pegar um exemplo lá no... As vocações. As vocações. Vamos pegar um exemplo do meu estado do Rio Grande do Sul. Nós temos lá na região de fronteira o desenvolvimento da fruticultura e da vitivinicultura. Então estão se instalando agora as cantinas, né? Também que tem a Serra Gaúcha, mas há um clima fantástico na fronteira. Então nós temos nesse polo vitivinícola a indústria vinícola se instalando.
né? Nós temos a questão de energia, os parques eólicos, eles podem ser contemplados também numa política de incentivo. Então, né, isso significa bastante. E o que acontece? Nós não vamos abrir mão de receita existente, porque nós vamos dar um incentivo sobre novos empreendimentos, que nesse momento não estão gerando nenhuma receita para o governo, nenhuma arrecadação, e também para o incremento e a inovação em cima de estruturas já existentes. Por exemplo, você tem, vou pegar sempre um exemplo lá do Rio Grande do Sul, a indústria do arroz, que está instalada na região de fronteira, onde tem a atividade. Tem a indústria, se ela for diversificar e incrementar, sobre o incremento. Tá? Tem o cultivo das oliveiras, e por aí nós poderíamos citar vários exemplos, né? Deputado Afonso Ram, parabéns mais uma vez pela aprovação do projeto e pela sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.